Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do Política Real. Eu sou o Wilson Pedroso. Hoje, nosso convidado faz muita política num setor diferente do que a sociedade costuma perceber. Ele é líder da torcida Mancha Verde, presidente da escola de samba Mancha Verde. Ele é uma referência quando se fala em torcida uniformizada. Paulo Serdã, presidente da escola de samba Mancha Verde, né? Não é mais presidente da Mancha Verde, sim da escola, ou é uma coisa só hoje? Não. Eu sou presidente de honra da torcida, né? A torcida é Mancha Alviverde e a escola é Mancha Verde. A escola é Mancha Verde. É Mancha Verde. São diretorias distintas, CNPJs distintos, né? Então, hoje eu sou presidente, já há um bom tempo, da escola de samba. Você virou palmeirense por influência da sua família? Seu pai era palmeirense? Não, meu pai não, da minha mãe. Família por parte de mãe. De mãe, né? Mãe, a italianada. Vó e vô, né? É o pai, eu fiquei na dúvida, porque eu vi outro dia eu acompanhei o pai, ele estava com uma máscara do São Paulo. São Paulino. É São Paulino, né? São Paulino. Eu falei, eu achei que tivesse entrado no Instagram errado. Falei, pô, não é o pai dele, cara. Não, é por parte de mãe, né? Pai de mãe. E o teu nome é Paulo Rogério de Aquino. De onde vem o Serdã? Veio do meu pai, que também não é Serdã, né? É Antônio Carlos de Aquino, mas ele lutava como Michel Serdã. E aí acabou que incorporou o Serdã. Em determinado momento começaram a me chamar de Serdã e o Serdã foi embora. Na época que a luta livre estava muito forte no Brasil, né? E ele era dono do Gigantes do Ringue. Ele é dono ainda do Gigantes do Ringue, né? E aí acabou que incorporou o sobrenome, aí, o apelido. Aí virou Paulo sobrenome. Serdã. Virou Paulo Serdã. Você entrou nesse caminho, muitas vezes eu digo que não fui eu que fui atrás da política, a política me encontrou. Você foi nesse caminho de escola de samba, não, de torcida uniformizada, que lá para os anos 80? Isso. Mas você procurou, como que foi esse seu engajamento? Porque eu ia no estádio, gostei e acabei ficando, como que foi? Então, a minha mãe que me levou no estádio a primeira vez, em 78 ali, né? 78, a gente foi assistir um Palmeiras e Flamengo no Morumbi, eu, ela e minha irmã, e depois estivemos na final contra o Guarani. E depois disso, despertou a curiosidade né, e a vontade de poder ir mais. Como ela trabalhava, né, tinha 2 empregos na época, não tinha todo esse tempo livre, a gente também não dava para ficar esperando ela, né? Eu morava ali, já estava morando ali no centro de São Paulo, estava morando próximo à Câmara Municipal. Morava na Major Quedinho. E do lado da Câmara tem uma quadra lá de futebol de salão. A minha infância, uma boa parte dela, já adolescência, foi jogando bola ali. Eu fui office boy na Major Quedinho, trabalhei na Gazeta Mercantil. Então, eu morava naquele prédio de esquina lá. E aí a gente... ali a torcida jovem do Santos tinha uma sede ali na Pérola Byton, que é próxima, né? E tinha muita gente da torcida do Palmeiras que saía dali. Da Grêmio Alviverde, da Inferno Verde. A sua primeira escola foi Inferno Verde. A primeira torcida foi Inferno Verde. Inferno Verde. Aí nós juntamos uma molecada e fomos era até um Palmeiras e Santos no Morumbi. E aí a gente foi para resolver que torcida entrar nesse jogo aí, né? Tinha a Tupi, né? A Tupi era maior. Aí a gente, dentro do estádio já observando, a gente optou por entrar na Inferno, que era menor, mas chamou mais atenção, né? Talvez o Diabinho, né? Aquele que era o Diabinho, que era o símbolo da Inferno. Talvez ele que tenha puxado a gente para Inferno. E aí virou presidente da Mancha Verde. Qual que é o primeiro nome que você falou? Como que é? Não, Mancha Verde. A torcida, ela nasceu como Mancha Verde. Isso, 93, 90... Hoje ela é Mancha Alviverde. Mancha Alviverde. A gente mudou o nome em 97, né? Depois da briga do Pacaembu de 95. Aí a gente teve a extinção pela justiça, só que a extinção, na verdade, ela aconteceu só em 98. A gente tinha uma liminar que proibia o funcionamento da torcida, e aí o Palmeiras chegou na final do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, e a gente tinha que organizar uma caravana, e aí não dava para ir sem... Se a gente usasse a Mancha Verde, a torcida,
a gente corria um risco de desrespeito à justiça. Então, nós fundamos outra. Então, você virou presidente em 93, 98. Eu ia entrar nessa história das brigas nos estádios. Já que você entrou, eu vou passar de trás para frente. Eu vou fazer duas... Aí eu vou entrar nessa questão. Eu acompanhei um pouco a história do Pacaembu, quem não se lembra. Foi numa Copa Júnior, né? Copa São Paulo. A final... não era Copa São Paulo, era Supercopa. Era Supercopa. Foi um outro torneio. Não, existia já a Taça São Paulo, mas foi um outro torneio. Que era molecada, né? Molecada, sim. Final São Paulo e Palmeiras. Isso. O São Paulo, vocês ganharam o gol de ouro, vai? Gol de ouro. Um exemplo, não era gol de ouro, mas é o gol de ouro. O último minuto, né? Entrou todo mundo, invadiu o estádio, né? E aí, a torcida do São Paulo e o Palmeiras, não vou falar quem começou, quem terminou, tinha lá, o Pacaembu estava em obra, tinha pedra, tinha... Né? Sim. E aí começou aquele puta quebra-quebra, que culminou na história do Capês. Foi o Capês, né? Foi. Que aí foi para cima das torcidas organizadas. Você era o presidente. Eu vou só falar uma coisa, você como presidente. Eu acompanho futebol, sou corintiano. Estou sob protesto aqui, porque meu filho me chamou de traidor, tem 10 anos de idade. 10 anos de idade, me chamou de traidor. Mas eu compreendo ele, porque eu que criei esse monstrinho. Eu que criei esse monstrinho contra o Palmeiras, principalmente. Moleque não usa verde. Não usa verde. Tá radical. Tá radical. Mas eu criei esse monstrinho. Eu tô culpado. Mas você é o único cara que, quando eu vejo... fala em torcida organizada, que eu lembro é de você. Eu, da minha época, vou saber lembrar do Corinthians, o Jamelão, o Metaleiro... Sim. E o Dentinho. Dentinho. O resto, nem lembro mais quem é. Para vocês sempre foram essa referência, né? E continua... Quando fala em torcida organizada, eu lembro de você. Por que eu estou falando isso? Porque você estava... Você não estava no meio da confusão, não vou falar que você estava no meio da confusão, mas você entrou no meio dessa questão do Capês, que foi... Que vocês discutem até hoje se foi duro ou não. Mas ele proibiu de entrar com bandeira, entrar com faixa, entrar com tudo por quanto tempo? Porque agora eu vejo que tem faixa, né? Essas proibições elas duraram de 95, eu acho que até o começo dos anos 2000. Ali, por 99, a gente conseguiu, num relacionamento com o 2º Batalhão de Choque, entrar algumas faixas, mas não de torcida, né? Com frases... motivacionais ao time, né? Ou até a paz mesmo. E depois dos anos 2000, que ele começou a entender, que eu disse para ele desde 95, falei que era um caminho errado. Falei... Ele torce para que time? Ele é corintiano? Corintiano. Eu disse para ele, doutor, eu acho que... É lógico, as imagens são fortes, a briga ela não é legal para ninguém. Domingo, 11 horas da manhã, mostrar que nem eu, fiquei todo ensanguentado dentro de campo, não é bacana para ninguém. Mas a palavra correta no futebol e na sociedade de uma forma geral, ela é a prevenção. Falei para ele, se vocês não trabalham com a prevenção, se vocês não trabalham com a inteligência, isso é coisa do Estado, não é coisa da torcida. A torcida, ela colabora, né? Então, alguma coisa tem que ser feita, mas não esse caminho de extinção. Não esse caminho de você tirar a camisa, de você tirar a faixa, de você tirar o instrumento. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque você vai perder a referência. E você perdendo essa referência, você não vai ter quem conversar mais. Essa rapaziada... Mas, Serdão, outro dia teve lá... Eu ia deixar para o final. Outro dia teve a morte daquela torcedora no jogo Flamengo e Palmeiras, que voou uma garrafa, acertou ela e na fatalidade ela morreu. Podiam ter outras pessoas, mas a maioria da torcida já estava dentro do estádio. Não, nem estava ainda. Isso aí foi 6 e pouco da tarde. Foi 6 e pouco da tarde. Então, teve essa fatalidade, né? Ou seja, mais uma fatalidade. Você falou em prevenção, como prevenir? Como que o Estado pode ajudar as torcidas e as torcidas podem... Como que a gente faz para prevenir, cara? Isso ali para mim foi uma incompetência do poder público absurda, principalmente no 2º de choque. Na Copa e na Copinha e na Gabriela? Ali no Pacaembu a gente sentiu. Na semana, eu já falei isso algumas vezes, na semana jogou Palmeiras e Grêmio a semifinal.
E a gente estava sentado lá, a molecada estava cantando, e a gente ficou, os mais velhos, a gente ficou sentado embaixo do placar lá no Pacaembu e olhando pro tobogã. E a gente falou na semana, a gente falou assim, pô, imagina um clássico aqui, quem tiver do lado de lá sair uma briga, né? Olha o que vai ter na mão ali. Ah, esse é o negócio do material da entulho, obra, do entulho. Ferro, pau, pedra, né? Então, é assim, eu praticamente, todos os ferimentos que eu tive foi de pedrada. A maioria das pessoas foi pedrada, né? Então, assim, quando a gente fala de prevenção... Quem começou? Então, quando saiu o gol, a torcida do Palmeiras invadiu o campo para comemorar. E a rapaziada foi lá provocar lá na frente da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo entrou em confronto com a PM. E o pessoal que estava do lado de cá, do outro lado das tribunas da numerada, que eles estavam ocupando aquela parte ali, o tobogã não, e depois aquele resto de arquibancada. Eles tentaram derrubar o alambrado. Tentaram não, eles até derrubaram o alambrado. Tem uma parte que mostra o alambrado caído. A gente, eu particularmente, e a liderança da entidade mesmo, a gente só entrou em campo quando eles invadiram o campo. Que aí as imagens são claras. A torcida do Palmeiras começou a correr. Se a gente não entra em campo naquele momento, quem não pulasse o alambrado, quem não saísse dentro de campo, ia apanhar. Ia apanhar ela. E foi a hora que a gente entrou. Isso é questão de obrigação, de liderança do que a gente tem que fazer. Aí teve todo aquele processo... Mas esse jogo não tinha ninguém. Policiamento não tinha ninguém. Qualquer jogo naquela época, a gente saía da sede escoltado. A gente saiu escoltado da sede da Mancha da Turiaçu, não tinha ninguém. A gente foi sozinho para o estádio. A gente chegou no Pacaembu, a revista tinha meia dúzia de polícia fazendo revista, sabe? Por isso que a gente estranha tudo que aconteceu naquele momento. Entendi. As torcidas naquele momento elas estavam muito grandes e muito fortes dentro do clube, né? A Mancha, a gente a gente cobrava o trimestre do associado e a gente tinha acabado de fazer uma parceria com o Hospital São Camilo com um plano de saúde. Então o cara pagava o trimestre e ele tinha um plano de saúde. Qual que é a grande... Sem carência. Sem carência. As pessoas fazendo tomografia computadorizada, que naquela época era um absurdo de valor... pais que nem palmeirenses não eram, os planos não cobriam. Indo na sede agradecer, entendeu? Então, aquilo tudo me pareceu sempre muito suspeito. As torcidas, quando nasceram, era um movimento para incentivar os jogadores e depois entraram na questão política dos clubes, ou já nasceu querendo fazer política nos clubes e... Não, a torcida ela nasce para fazer festa. Festa. Ela nasce para incentivar. O restante é consequência, né? O restante é consequência. Você não vai ter um grupo que é onde você vê que tem algo de errado e você também não vai se manifestar. Então, o restante é consequência. Que aí vocês cobram a torcida e cobram a diretoria, certo? Sim. Mas tudo bem. E aí, teve de novo agora essa questão da menina. E a gente falou de erros na Copinha e possivelmente erro na questão da Gabriela. Posso te colocar só, se a gente cortar, desculpa? Não, pode falar. Tinha aquelas placas fazendo a divisão. Isso. Que isso é até uma sugestão nossa de anos atrás, minha, para o Paulo Castilho. Se ali tivesse meia dúzia de PM do choque, não tinha acontecido aquilo. Não tinha ninguém. Naquela primeira imagem que você vê que a torcida do Palmeiras passa as placas, tinha uma segurança de uma empresa contratada, né? E aí, na discussão, chegou uma viatura da GCM, que nem tem que fazer esse tipo de trabalho. Eles estão lá para dar apoio aos fiscais, para tirar os ambulantes, que também não tiram ninguém. Não tira ninguém. Também não tira ninguém, né? Então, assim, se o choque tivesse feito a prevenção ali, que é a obrigação deles, não adianta falar no Palmeiras e Flamengo, a rivalidade que existe, você deixar a divisa da torcida do Flamengo com uma rua que tem acesso à torcida do Palmeiras, aí falaram, mas era... Se fosse a Mancha, tinha sido muito pior. Não era a Mancha. Ali você tinha alguns integrantes da Porcs, sabe? O pessoal estava perdido ali. Mistura tudo. Mas não era com intenção de brigar. Estava provocando Provocação depois. Faz parte do esporte, sim, né? E aí as placas abertas foi um convite àquela discussão e aí a tragédia que aconteceu com a Gabriela.
o azar daquela garrafa ter passado naquela fresta, né? É uma coisa... Então, mas o que dá para melhorar? Eu vou dar um exemplo. O negócio da garrafa. Semana passada eu fui no Corinthians São Paulo, lá no Itaquerão, com meu filho. Os ambulantes, que poderiam estar vendendo cerveja, já que quer vender cerveja, vende de latinha, né? Estavam vendendo Heineken de garrafa. Então. Para dar, né? Para virar uma confusão, né? 2 minutos, né? Garrafa podia voar como voou do lado do Palmeiras e Flamengo, poderia voar no Corinthians São Paulo, voa né? dos dois lados, e pega um coitado desprevenido. Pega seu filho. Mas, ó, eu tinha ficado afastado dos estádios alguns bons anos, né? Até da condenação que tinha saído lá no negócio do treinador lá e tudo mais. E quando eu voltei, eu fui assistir um clássico, fui com a minha esposa. Eu não tinha ido no Aliança ainda, foi um clássico. Quando a gente saiu, quase a gente nem viu o chão ali na Turiaçu, de tanta garrafa que tinha. E aí ela até falou pra mim, pô, vamos ver os meninos lá na loja, não sei o quê. Eu falei, tá vendo o final da rua? Fecha o olho pra lá e vai embora. Vai embora, Entendeu? não olha pros lados. Sabe por quê? A gente nunca sabe como começa. Aí começa um tumulto aqui, qualquer coisa, é garrafa que voa pra todo lado. Eles fizeram aquele fechamento no quadrilátero lá, achando que aquilo ia melhorar, e o que eles conseguiram foi criar uma Amsterdã ali. Ali virou uma área de livre comércio de tudo. De tudo, entendeu? né? Então, os caras roubam todo jogo celular pra caramba, né? Essas quadrilhas que roubam em show, caramba, roubam lá também. Os ambulantes, eles vendem o que eles querem lá, ninguém cobra eles, ninguém fala nada. Aí não adianta a prefeitura chegar, o jogo é às 4 horas da tarde. A hora que dá 2 horas da tarde, aquilo lá já virou um inferno. Aí eles querem chegar às 3 horas, entrar lá, né? E tirar de lá, com 5, 10 mil pessoas lá. Não pode deixar chegar. Né? É isso. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente está falando disso, né? Eu, a semana passada, tive com o Dr. César Saad, né, que cuida da delegacia, que cuida das torcidas e tudo mais, e porque ele é um estudioso. E ele falou, pô, já estava pedindo essa conversa comigo há muito tempo, a gente deve conversar de novo. Ele que ajudou a volta das bandeiras, porque ele entende que isso é uma maneira de você ter as lideranças mais próximas para poder conversar. Você é a favor de vender cerveja dentro do estádio? Sabe por quê? Porque o cara enche a cara do lado de fora e né? entra louco já. Pelo menos se ele já entrar mais cedo, ele não vai estar no mesmo grau de loucura que ele tá bebendo desde a 1 hora da tarde. E outra, lá dentro é só cerveja, lá fora tem conhaque, tem isso. dreyer, Então, tem bombeirinho, tem tudo. Você entendeu? Então é de uma insanidade as coisas que às vezes o poder público inventa de fazer sem conversar com quem é envolvido. Não que a gente seja as melhores pessoas do mundo, entendedores de tudo, não é. Mas daquele mundinho ali a gente entende. Sabe como é? E a gente não se esconde. Lá no Corinthians ficam bebendo lá em Arthur Alvim, meu. E bebe de verdade. De verdade. Né? Assim, não é pouco, não. E aí rola tudo, né? É isso. Aconteceu um fato com a gente, que foi a obra da nossa arena. Quando aconteceu a obra da nossa arena, a gente voltou a jogar no Pacaembu. Todos os jogos. Voltou a jogar no Pacaembu. Aí, o que começou a acontecer? A rapaziada ia mais cedo, nas escadarias lá em cima, lá, começaram a acender churrasqueira, então os caras chegavam lá meio-dia... Lá na rua, né? Ficavam aquelas barracas. Tem uns amigos meus que alugam a casa lá com piscina, caramba, pra ir antes pra lá. A hora que dava 3h30, eles entravam pra dentro do estádio, tudo molhado ainda, porque eles ficavam fazendo... Então, assim, só que quando inaugurou a arena, os caras trouxeram essa cultura do churrasco pra arena também. E virou um inferno. Né? Então, aí fizeram o quadrilátero, tiraram dali. Os caras começaram a fazer churrasco nas ruas de cima. Vai subindo, né? Vai subindo. Então, assim, ou você faz um trabalho preventivo e tira isso tudo. Não adianta hoje você proibir o cara que tem o ingresso de acessar ali, sendo que ele vai... Esse tipo de confusão tira torcedor dos estádios? Você acha? Não, eu acho que não, na verdade. Sabe por quê? Porque você vê, o fato da Gabriela aconteceu às 6h30 da tarde, lá na Padre Antônio Tomás. Pouca gente... É que depois ganha uma dimensão maior. A dimensão na imprensa ela é muito grande, mas assim, quase ninguém viu. É que depois teve um outro problema que aí já aconteceu ali na Palestra Itália, com o policiamento, que aí eles já subiram fazendo o que eles têm que fazer, porque também dialogando não vai tirar ninguém da rua, né?
Aí sim assusta um pouco. Mas hoje dentro do estádio não acontece praticamente nada. Você acha que se tivesse torcida única, aquela questão de torcida única, resolveria parte dessas confusões? Você é a favor de torcida única? Já falando nacional também, né? De verdade, a gente é de uma época, você citou o Dentinho, a gente é de uma época, o Metaleiro e o Jamelão nessa época eram mais novinhos. 93, todo mundo esperava que aquela final fosse morrer alguém. Isso. Né? E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu nada? Não. Porque a gente sentava junto. Conversava, a gente sentava tinha relação, junto com o né? choque. O batalhão de choque, o coronel que hoje aposentado, cuida da segurança do Corinthians, o Rezende, meu amigo, me prendeu 1.300.000 vezes, né? Mas é amigo mesmo, a gente depois até trabalhou junto. Ele fez um grande trabalho no choque. Depois chegou o Faroro, fez mais um grande trabalho junto com ele, de conhecimento das lideranças, de respeito às lideranças, porque o choque também, os caras saíam batendo por qualquer motivo. Então eles também começaram a punir os policiais que passavam do limite. Né? Até porque o cara é do segundo de choque. O negócio dos caras é confronto. Aí você coloca ele para tomar conta de quem também não liga muito se for pro confronto, você entendeu? Mas se a polícia quiser e a prefeitura quiser, você acha que... resolve pra caramba. Resolve muito. E aí a questão de jogo de duas torcidas, porque hoje em dia você vê, não tem jogo de duas torcidas, os caras estão se matando, o jogo no Aliança, os caras estão se matando lá no final da Zona Leste. Combina. Né? Então, aquilo lá, prevenção e inteligência. Né? Prende quem tem que prender. Então, mas como que a torcida organizada pode ajudar nessa questão das violências? Ajuda. Porque sempre sobra para vocês. Mas sempre tem um cara com a camisa da Mancha no meio da confusão. Sim, mas ou sempre da Gaviões. Sim, vai. Mas se não houver diálogo com o poder público, como que você vai saber quais são os pontos nervosos do negócio se você não conversa comigo? É difícil. Eu não vou pegar o telefone, por exemplo, vou ligar pro comandante do choque, eu não sei quem falou, ô coronel, toma cuidado lá na Zona Oeste hoje que pode acontecer um confronto. Eu não vou fazer isso. Você acha que a molecada hoje que comanda, não vou falar nome, mas comanda as torcidas, tem mais sangue no olho do que na sua época? Não. Eu acho que até a responsabilidade deles tá evoluindo legal também. O que tem hoje é essa coisa aí de usar barra de ferro, isso aí é uma atrocidade, isso é uma covardia. Covardia. Né? O cara caído no chão, você vai dar uma barrada de ferro na cabeça de uma pessoa, aí já perdeu totalmente a lógica de qualquer coisa, né? E a imprensa? A imprensa atrapalha vocês? A imprensa antes vezes... ajudava, né? A imprensa dava espaço, a imprensa procurava. Hoje a imprensa ela só noticia o que é ruim. Né? Ela não procura noticiar o que é positivo. Então, quer dizer, já se cria o lado... Qual que é o lado errado? Sempre vai ser o lado das torcidas, né? A imprensa antigamente não. A imprensa ela dava espaço para tudo. Era mais equilibrada. Era muito mais equilibrada. Mas muito demais mesmo, entendeu? Mesmo esses mesa redonda da vida, essas coisas, ou só... O mesa redonda, o mesa redonda ele era tão equilibrado que... No dia que o metaleiro apareceu dentro do ônibus lá dos jogadores subindo a serra do jogo contra o Santos, ele depois estava no mesa redonda. Aí ele explicou o que ele estava fazendo lá, como que ele entrou no ônibus, por que ele estava lá. Ele conseguiu dar a versão dele. Exatamente. Senão fica só a versão de quem escreve, quem está do outro lado. E coloca da maneira como quer. E às vezes deve ter até viés não político, tem um viés de torcedor, né? Mas tem político também. Né? Tem político. Tem político também. Tem político, né? Tem. Então, e hoje pior ainda, hein? Então, eu ia entrar nessa história de político, né? Estou trazendo aqui justamente porque isso aqui é um programa de política, mas não é só... O político não é só o cara que está lá em Brasília, que está sentado aqui na prefeitura. Todo mundo faz política. Você faz política, né? Se você não fizer política... Eu demorei para aprender que isso era política, mas me ensinaram. Você faz, né? Você é um baita de um político. Você deve dar nó e pega vereador aqui em São Paulo, você dá nó. Me ensinaram. Eu não sabia, mas me ensinaram. Você dá nó. A torcida... A torcida... Eu comecei perguntando, se a torcida está lá para ajudar o time ou fazer política no clube. Você diz que os dois, que é mais para incentivar o time, mas vocês fazem política no clube, né? Lógico. Não contratou, você vai lá, conversa com o diretor, faz pressão no fulano, faz pressão no ciclano, xinga, faz.
Mas como que você faz para que o político não entre para dentro da torcida e vire uma massa de manobra? Eu digo assim, vocês têm... tem um Palmeiras, eu conheço quem cuida quem gosta da mancha e tal. Mas como que faz para você fazer a sua política sem ser influenciado pela política externa, política de fora? Para o cara falar, não, vai ali, porque agora eu preciso da lei lá para ser eleito. Sim. Não, você fala, não, peraí. É assim, ainda mais nesse momento de polarização que existiu... Entendeu? É como a relação de torcida e político. Não política. Política você faz, né? Torcida e político, para não misturar. Sim. A gente, fora a polarização do nosso país, se a gente também não toma conta ou cuidado com a política de dentro do clube, porque o que acontece? Eles nos enxergam, acho que agora está mudando um pouquinho, mas eles nos enxergam sempre como os passa-fome, os pobres, você entendeu? Então, você tem diretores, e dentro de todos os clubes você tem empresários e tem gente muito bem-sucedidas, que acham que vão encostar na torcida para ser massa de manobra com dinheiro, entendeu? Comprando. Até para encher o saco da atual diretoria, né? Sim, para incomodar. Para dar voto para fulano também, né? Para incomodar. E isso, a gente sempre foi vacinado contra isso, né? É uma coisa que, graças a Deus, a gente nasceu no nosso Mas isso DNA as grandes de torcida. torcidas ou você acha que... Suas grandes, né? Você, a Gaviões, sei lá, Independente. As pequenas não despertam muito interesse. Né? Então, o cara pode até pegar a pequena, tentar transformar ela numa grande... né? Mas aí o custo é alto, né? O custo é alto. O custo é alto. E isso vai ficar muito na cara, como já aconteceu algumas vezes. Isso então acontece. Isso acontece. Né? Mas do mesmo jeito que cresce, ela acaba. Porque as próprias grandes, elas acabam com isso. Você acha que as torcidas, falando em política, né? Política de, inclusive, pressão interna nos clubes, ela teve mais força ou hoje ela é mais forte? Não, eu acho que sempre foi do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito? Infeliz e burro é aquele que acredita que as torcidas em algum momento acabaram com, né? Porque não tem força. Não mesmo quando estava proibido... não acabou. Sei lá, mudou o nome, até porque os caras batiam na porta para conversar, né? É isso. Então, por exemplo, quando o Filipão chegou no Palmeiras, foi um período de que as torcidas ainda estavam proibidas na arquibancada, né? Mas o Filipão chegou, ele se aproximou de quem? Da gente. Então, todas as questões que tinha extra-campo... Você teve relação boa com ele, né? Tive. Tanto é que ele conversava com você, vai falar, fala lá com o fulano lá que ele tá abusando. Eu lembro disso, né? Exatamente. Aí você ia lá, fulano, vem cá e tal. A gente caçava os caras na noite, cara. Entendeu? Então, Polo Norte. Polo Norte. Você da Zona Norte, Polo mano. Norte. Um dia nós paramos lá ali no Polo Norte, lá, parou uns 40 carros. O segurança olhou, quando eu desci do carro, eles já vieram... Pô, Serdão, não tem ninguém aqui hoje, não. Eu falei, hoje não tem. Mas a gente tá ligado que a molecada tá... Avisa que se a gente pegar, nós vamos judiar deles, mano. Era só pra dar uma pressão, né? Então, assim... Funcionava? Funciona. Funciona. Sabe por quê? Porque... Presta atenção, funciona. Porque depois disso aí, acho que foi 2 dias depois, a gente esteve no CT pra conversar com o Viola. Que o Viola tava todo marrentão, não sei o quê. Aí, Você não gostava do Viola? Não gostava, mas a gente só aturou. Mas não gostava por quê? A gente não gostava porque ele fez aquele gol, provocou, entendeu? Então ele acabou aturando ele, mas gostar a gente nunca suportou ele. E ele ficou muito tempo? Nem lembro se ele ficou muito tempo. Não ficou muito tempo, não. Também veio tomar um dinheiro do Palmeiras. Os caras da Parmalat que trouxeram ele. Alguém ganhou muita grana nessa transação. Puta timão aquele, hein? Nem precisava de Viola. Não precisava. Aí a gente... Eu tava esperando ele sair do vestiário. A gente tava uns 15 caras, assim. E aí tava saindo, os jogadores estavam saindo. Aí tava saindo o Kleber e o Zinho. Eles estavam saindo naquelas caminhonetes Lumina antiga, grandona, né? Aí eles me viram e falaram, Paulinho, olha, chega aí. Aí fui, cumprimentei os dois, né? Aí o Zinho falou assim pra mim, Paulinho, a gente tá chateado. Eu falei, mas o que aconteceu? Chateado porque... A gente ficou sabendo que vocês estavam na rua aí atrás da molecada essas noites aí, o caramba. Eu falei, mas vocês estão chateados? Eles falaram, a gente ficou chateado. Eu falei, então não resolveu, vocês têm que estar com medo. Não é chateado. Eu falei, chateado fico eu, caralho. Entendeu? Então avisa eles que se a gente pegar... Então, assim, essa relação, ela sempre existiu. Sempre existiu. Né? O Vanderlei, para voltar agora pro Palmeiras...
teve que conversar também. Né? Porque quando saiu da outra vez, saiu de uma forma que não foi... que teve o lance lá do aeroporto, caramba. Verdade. Né? Não foi bacana. Mas para tirar esse estigma que fica falando, fica parecendo que vocês é só confusão e presta atenção. Tem a questão do Dudu também, que eu lembro, se eu não me engano, Dudu, vocês entraram... Daqui a pouco meu filho vai achar que eu sou palmeirense, mas é que eu estudei para fazer entrevista. Teve a história do Dudu, que vocês sentiam que ele não estava à vontade, né? Tava chateado e você foi lá, sentou, e quando foi ver, porque ele não queria ser capitão. Porque ele queria jogar bola, né? Veio jogar bola, né? E o Matos junto na sala. Para mostrar a importância, senão fica parecendo que é só confusão. Não é. Mas a torcida também aproxima, muitas vezes... A torcida sente coisas que o próprio técnico que está lá no campo não sente, porque ele está olhando 200 outras coisas. E de verdade, a gente não tem intenção... Pô, o cara tá jogando no clube. Ele nos representa. Ninguém tem intenção de encher o saco de ninguém, né? Aí desde o começo, lá em 93, quando o Cláudio casou, quando o Edmundo casou, o Tonhão casou, a gente dava de presente para eles. Naquela época... Tinha lançado a TV 29 polegadas, o caramba. A gente comprou uma TV para cada um de presente. Aquilo para os caras, naquele momento, não era nada. Mas acabou sendo importante para caramba. Então, a gente tinha uma grande relação, né? Ó, eu vi um vídeo do Kleber, que ele fez no canal do Palmeiras, esses dias aí. E ele mora nos Estados Unidos há muito tempo já, né? A filha dele é até muito bem sucedida, trabalhando, acho que na Disney, se eu não me engano. Negócio de vídeos. A menina é boa demais. Boa. E... Vou trazer ela para trabalhar aqui, que os meus caras são mais ou menos aqui. E aí o Clebão começou a chorar, quando começou a falar do Palmeiras, começou a chorar emocionado, agradecendo tudo que o Palmeiras fez na vida dele e tudo que ele pôde proporcionar. E aí eu contei um fato, em 95, 5, ele estava mal, estava voltando de contusão, e um dia a gente estava lá na sede, e aí do nada ele entrou. Aí eu falei, e aí, negão, tá perdido, né? Legal, caramba, né? Ele falou, não, tá tudo bem, caramba. Eu falei, não. Ele falou assim, pô, eu só passei aqui, Paulinho, pra conversar com vocês mesmo. Eu não tô bem, cara, mas eu prometo pra vocês que eu vou melhorar, vou honrar a camisa de novo, caramba. Então, essa é a relação que a gente tinha com os caras, né? Outro dia eu tava fazendo um ao vivo lá, enchendo o saco da Leila, não sei o quê. Aí mostrei umas camisas lá nos quadros que eu tenho. Aí eu falei, esse aqui você nem conhece, Leila, aquela camisa do Evair. Eu falei, se não fosse a gente, nem ídolo ele era. Porque ele foi afastado pelo Gilberto Tipulo, pelo Nelsinho Batista. Então, nós resgatamos o Nelsinho, nós forçamos que o Evair voltasse. E ele, até então ele não era ídolo, era só um jogador comum. Né? E aí se tornou um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. E isso, a torcida do Palmeiras deve a Mancha isso, né? Então, não é só a parte que fica... O folclore que fica aparecendo que é violência, não sei o que. Nada disso. É que às vezes a imprensa... Não é que você também não fala algo a mais. Você até fala, mas você não vai colocar a mão no jogador de agredir. Você vê, os caras pegaram o Luan lá no motel. Não é certo isso. Tá bom, não é certo isso. Mas o certo é o cara ganhar... 1 milhão por mês, o Corinthians. Né, há 8, 9 meses sem entrar em campo. E você tá percebendo que o cara realmente não tá nem aí, tá só pela grana. Tá esperando o contrato acabar em dezembro para tomar outro caminho. Fora o que devia ter dentro do quarto, caramba. E o torcedor que sabe dessas conversas, que tudo chega pra gente, vai ficar batendo palma e achando que tá tudo certo. Chega uma hora que não dá. Na pandemia, quando a gente pegou o Lucas Lima. Eu não vou aqui apoiar o que eles fizeram. Não. Mas que o cara tava lá no Corinthians, só chupinhando, esperando o contrato. Porque às vezes é isso. O Kleber foi lá, né? Tô numa fase ruim, mas gosto do time e tal, vou melhorar. O cara tá numa fase ruim e não tá fazendo nada para melhorar. Exatamente. Não é? Fase ruim todos nós temos, né? Isso. E a gente acorda e fala, não, pô, eu vou fazer esse caminho hoje porque vai dar certo, vou melhorar. Mas o cara tá só recebendo salário mensal e não fazendo nada. Se não tivesse acontecido aquilo... Ele não teria rompido o contrato. Então, você entendeu? É que eu não quero apoiar a violência, mas o cara é um chupinhou mesmo. Mas você, de verdade, você acha que foi violência? Não é. Porque você também não vai abraçar o cara, né? Vai dar beijo no rosto dele. O cara tem que entender o ódio que você está sentindo.
Isso faz parte de qualquer relação. O sindicato, quando vai na porta de uma empresa lá protestar, eles não ficam lá entregando rosa, o cara. Você entendeu? São firmes. Se você é da política, você sabe como é que funciona. Eu sei. E não quer dizer que a hora que eles entraram na sala para conversar, que agiram da mesma forma. Aí já vem o lado, né, normal, que todo mundo vem aqui. Ó, pô, vocês não estão entendendo, mas está acontecendo isso. Todas as vezes que a gente sentou com um treinador para conversar, quando você pede para conversar, você quer entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente está gritando lá de fora e a gente não sabe o que o cara está passando lá dentro. Não sabe. Tem jogador sem vergonha, é um monte de coisa. É a mesma coisa do Vanderlei. Quando o Vanderlei não queria sair, quando as torcidas foram lá na porta lá, o Vanderlei aí entraram, conversaram com ele, ele veio. Quando ele entrou, o que ele falou pro presidente? Ele falou, ó, tá tudo certo, vamos embora, a torcida tá junto, mas eles não querem o Luan. Antes de acontecer o fato. Antes de acontecer. Ou seja, o cara tava atrapalhando lá dentro também. Tava atrapalhando. Porque arrasta os outros, arrasta a molecada que tá subindo. Porque o cara olha o Luan, É referência, né? Pô, né? como era o Viola. Né? Eu digo que na vida, muitas vezes, pra gente chegar em algum lugar, a gente se espelha no cara que tá lá na frente, né? isso. Se você tem o cara lá na frente, eu vou me espelhar nesse, pra depois tentar ser melhor, né? Mas o teu caminho tá ali, ó. É aquele meu caminho. Se o cara tá torto, a molecada acaba indo torta, né? Era Rock Júnior, era Galeano e mais uma molecada que tava naquela época lá. E ele tava, o Viola tava arrastando esses moleques. E voltando para encerrar o política. Acho que a relação política de torcidas com o poder público é importante. Sempre foi uma relação saudável. Tanto é que você tem amigos meus que são prefeitos. Tem um amigo meu que não sai da mancha, que é o Cezinha. Tava lá esse final de semana. Tava. Mandei mensagem. Pô, vai lá ver o Serdã e tal. Pô, tem um negócio às 4, senão eu ia lá. Tava lá. Tem uma relação. Se dá para ajudar de forma correta, né? É isso. Ajuda. É isso. Porque está resolvendo o problema, não é só da torcida, é de uma comunidade, das pessoas. Por que eu quero chegar nessa história? Porque torcida também não é só confusão. Torcida tem também uma questão de um trabalho na comunidade, né? A nossa queridíssima aqui, São Paulina, colocou uma das pautas. Quando teve o fogo naquele prédio da Polícia Federal, lá, o antigo Polícia Federal no Paissandu, o primeiro movimento de gente para ajudar foi a Independente. Tá Pelo menos disse lado. ela, né? Tá lá do Tenho lado. certeza que estava lá do lado. É isso aí. De acolher as pessoas. E eu vejo muitas vezes, tem lá festa na Mancha, leva alimento, leva não sei o quê, não é nem dinheiro, né? Como que é essa relação das torcidas com as comunidades? É um negócio de ajudar? É um negócio de também convencer para virar palmeirense? Ou é um negócio mesmo social? Não, ó. A minha esposa trabalha no poder público já há um bom tempo também. Ela tinha assumido a sub de Campo Limpo, na época da pandemia. Qual o nome dela? A Raquel. Raquel. Aí, por competência dela, né? É advogada e tudo mais. Hoje é presidente do IBDD, que é o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, né? Então, assim, quando ela assumiu a sub, foi quando começou a pandemia, o Bruno, na época, pedindo para todos os subs fecharem tudo, né? Não ficarem os botecos abertos e tudo mais. Ela chegando em casa todo dia, 2, 3 da manhã. E um dia ela chegou, era quase 3 horas da manhã, ela entrou chorando. Eu falei, mas o que foi, mano? Ela falou, pô, eu preciso entrar em Paraisópolis, né? Só que ela tinha acabado de assumir a sub, e você sabe como que funciona essas coisas. Daqui, nos próximos, no segundo episódio depois de você, eu vou trazer o Gilson, que é de Paraisópolis. Gente boa demais. Vou trazer. Exatamente Já com tá ele que eu falei. Não a próxima segunda, a outra. Falei com ele. Aí, meu amigo. Eu tenho uma boa relação com ele. Falei com ele. Aí mandei pra ele, falei, Gil, falei pra ela, calma. Aí mandei, Gilson, mas pô, na hora, Paulinho, quer vir aqui quando? Segunda, terça, vamos marcar atrás da doutora aqui, não sei o quê. Fui lá pra sub, peguei ela, a gente entrou na favela, conversou com o Gilson. Foi lá naquele... onde ele faz o almoço lá? Não, foi na sede lá. Na sede. Na então, casinha. É que lá em cima tem um almoço, tem feijoada lá. Já fui lá. Lá fui lá comer lá feijoada. E aí, quando eu tava saindo dali, eu falei, cara, se o país parar do jeito tão
estão falando que tem que parar tudo, ninguém vai trabalhar mais. Falei, esse povo aqui vai morrer de fome, cara. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Aí eu liguei, era o André Guerra, presidente da torcida. Falei, André, vamos se encontrar, mano. A gente precisa criar alguma coisa para poder ajudar, né? Aí saí de lá, fui direto, encontrei o André. Ele falou, o que a gente vai fazer, Paulinho? Eu falei, mano, vamos fazer uma corrente de cesta básica, né? Pra gente poder começar a distribuir. Aí ele falou, pô, mas vamos fazer como? Aí corremos atrás, no outro dia conseguimos uma cesta básica por R$40, era um pouquinho mais alto, a empresa fez por 40, porque viu que ia ter uma demanda. Vamos soltar uma campanha? Eu falei, não, se a gente soltar a campanha agora, sem ir para a rua primeiro distribuir, o pessoal vai estar desconfiado. Por quê? Porque todo mundo em casa, ninguém trabalhando, ninguém sabendo o que vai acontecer amanhã, ninguém vai dar dinheiro, né? Então, aí liga para liguei para o Marcos, ligamos para o Dudu, aí pá, falei com a Leila, fala com um, fala com outro, não sei o quê, arrumamos quase 10 mil cesta básica. Então vamos para a rua agora. Aí tudo fechado, começamos a entrar nas favelas. Fui lá com o Gilson, deixamos na época com ele, acho que foi 500 cestas, depois com... Eu ajudei ele via governo também. Com os meninos lá do Palmeirinha, lá com o Bruno, deixamos mais uma cota com o Bruno também e saímos andando. Nós entramos em quase todas as favelas, nós fizemos mais de 200 toneladas de cestas. Aí, quando a gente soltou a campanha, eu fui na minha empresa depois, estava fechada também, só para tirar extrato para ver como é que estava a campanha, para ver se tinha dado resultado ou não. Certo. Foi um dos dias que eu mais me emocionei, assim, de ver a confiabilidade das pessoas com a gente. Porque a conta era da Mancha, da escola de samba. Quando começou a soltar os extratos, não parava mais de sair folha. Eu falei, mas que caraca que tá acontecendo, mano? Eu comecei a chorar. Isso. Porque eu falei, mano, a cesta era R$40. Então era 40, 40, 40, 40, 40, 10, 40, 45, 40, 40, R$2, 40, 40, 50 centavos, 40, 40, 40, R$1.000, R$2.000, R$800 de pessoas que a gente nem sabe quem é. Nem sabe ainda quem é, né? Não, você entendeu? Então, assim, tudo que a gente passou, né, nas entregas e tudo mais, foi tão gratificante por sentir que as pessoas, a sociedade confiava na gente, entendeu? É referência, né? Faz trabalho, conhece. Mas, tirando o Covid, tem mais algum outro... As torcidas, tem mais algum trabalho social junto às comunidades? Tem mensal. Mensal? Tem mensal. A gente, na outra quadra, a gente tinha um trabalho que era absurdo. Aí a gente perdeu, até dei uma desanimada na época, porque eu falei, a hora que a gente tiver outra quadra, eu não vou fazer mais nada também, porque não valeu para nada para segurar o terreno, né? Porque a gente foi... Mas no fim resolveu, era um terreno invadido, tudo bem. Mas lá não resolveu? Não, agora sim. Então, agora é outro terreno, a gente depois achou a gente perdeu a primeira quadra. É verdade. A gente perdeu a primeira quadra, recuperamos com... Eu achei até que nós tínhamos ajudado a resolver aquela, não. Vocês saíram vocês resolveram essa, ajudaram nessa, né? E aí depois com o Kassab a gente conseguiu esse, começou a andar o TPU, parou, depois andou, e vocês, graças a Deus, ajudaram pra caramba. E hoje nós temos a VCB, temos Alvará, tem tudo, nossa quadra é perfeita. Redondo. Né? E aí, como terminou a fábrica do samba também, e a Mancha lá atrás não estava até 2019, em 2020 a gente já foi para a fábrica do samba. Certo. Aonde era o nosso barracão dentro da quadra, eu já fiz uma quadra de futebol society coberta. Aí nós fizemos uma lei de incentivo ao esporte, já arrecadamos uma parte, e mesmo que não arrecade tudo agora, a gente vai dar início ao nosso projeto da escolinha de futebol. Então, mas é isso. Essa é a minha pergunta que eu acabei fazendo anteriormente, o negócio da imprensa, né? Porque é isso, fica aquele estigma da confusão, da briga. E eu sei que não é só isso, porque eu já fui na quadra, sou corintiano, já, né? Não saiu confusão. O Bruno vestindo camisa, eu fui o com filho Bruno, dele cobrando eu fui ele. com o Bruno, fui coordenador da campanha do Bruno, fui as duas vezes, ele, o Cezinho, o filho. Tem, toda eleição nós vamos e eles acabam indo embora, a gente acaba ficando. Não tem confusão, não tem briga, é todo mundo na boa, né? A maioria deve ser palmeirense, mas deve ter uns infiltrados igual eu. E não tem confusão. É só não gritar Corinthians na porra da quadra, tá tudo certo. Isso. Também tem que ter bom senso, né? Exatamente. Mas o que eu quero falar é isso, porque eu tô tentando querer mostrar, porque a gente falou muito da história da confusãozinha da Copa, da menina, mas não é. As torcidas têm um lado social, né? Sim. Que a imprensa não dá. Então, porque não vende.
né? Ou eles acham que... Se promover vocês, vai, né, tá promovendo coisa errada. E não é, então, não é. A gente, naquele momento, na primeira quadra, a gente tinha uma escolinha de futebol que tinha 500 pessoas, crianças. A gente tinha curso de inglês, de espanhol, tinha curso de informática, até uma parceria na época com a Força Sindical, o espanhol e a FAT, né? O espanhol e a informática. E a gente tinha um curso de elétrica com o pessoal da Promon Engenharia. Né, que é uma das maiores do planeta, não é aqui, né? E acaba o cara saindo empregado, né? Saindo com referência. Não, né? A gente tem pessoas hoje que eram adolescentes naquela época que hoje são engenheiros, que gostaram do que aprenderam. Mas é isso que tem que mostrar. Né? É importante registrar. Torcida não é só confusão. Eles têm um trabalho social. Eles entram na comunidade, independente, não fica perguntando se é palmeirense, se é corintiano. Porque quando você entra na comunidade, você não pede RG, não pede nome, se ajuda. Mas quando a gente saiu distribuindo cesta básica, a gente distribuiu só a palmeirense? Não foi. Né? A hora que voltar a escolinha, a gente tem as comunidades ali perto do CTN, do outro lado da ponte, e a gente tem a comunidade ali do lado do CT do São Paulo, que é a favela ali, Água Branca ali, daquela comunidade. São as primeiras comunidades que vão encostar para a escolinha de futebol. Você acha que eu vou perguntar se a criança que está indo lá para jogar um futebol, para aprender alguma coisa, para tomar um lanche, porque às vezes ele não tem dentro da casa dele, que essa é a primeira intenção dos pais quando mandam para um espaço desse? É isso. Se ele é palmeirense ou não? Não Agora, se depois ele se tornar palmeirense, é outra história. Porque ele vai frequentar. Eu não levaria meu filho. Não leva porque perde. Eu não levaria. Perde. Você vê que meu filho está bem consolidado, né? Mas se fosse assim, com 5 anos, 4, não leva. A gente tem hoje lá na nossa quadra, a gente tem... Isso aí foi... Vocês não conheceram na última vez que vocês foram lá. A gente tem uma academia lá. A gente tem uma academia de musculação, tem uma academia de boxe, que é de graça. Lá na escola... Na quadra da escola de samba. Na escola de samba. Na quadra da escola de samba. A gente tem 2 vestiários lá com churrasqueiras. Então, assim, a gente tem toda a estrutura completa para poder atender essa criançada, entendeu? E a gente tem conhecimento também para poder ajudar uns moleques que aparecerem e que jogarem bola, para poder dar um encaminhamento para esses moleques. A gente tem esse contato. Da rua, né, meu? Bruno Dibal saiu de um time meu, o Vitor Luiz saiu de um time meu. Esse terceiro goleiro do técnico uma vez, né? Fui, do Atibaia. E desistiu porque de ser técnico? A minha carreira ela foi meteórica e porque você ganhou, e vitoriosa. Né? Ganhou no último minuto também, Nós subimos contra o Bebedouro. Nós subimos para a Série A2. E aí depois o presidente vendeu. Ele vendeu o time. E aí eu fiquei desanimado e a gente parou. Mas a gente, você vê, os caras falam tanta besteira, né? Meu filho não jogava na Atibaia. Os caras falam, não jogava. Ele até jogou antes, depois ele estava no México. Então, assim, a gente vai porque a gente gosta, né? A gente faz porque a gente gosta. Vários jogadores que estavam meio que encostados jogavam no Atibaia. E a gente a gente trocava ideia. Aquele do São Paulo, o Alex, foi um meia que jogou no São Paulo um bom tempo atrás, estava jogando de meia pra gente, mano. Jogando. Entendeu? O Gilcinho que jogou no Palmeiras, que depois não foi lá no Atibaia, ele jogava pra caramba. Por quê? Porque eu ficava na cabeça, não deixava desgarrar. E outros também. Então, assim... Gostou da experiência? Você gostou da experiência? Gostei. Não, futebol Tem vontade de ser técnico do Palmeiras? Não tenho competência. Não tenho competência para isso, não. Mas poderia ajudar mais, você é líder, eu acho. Cara, você tem liderança. Não, poderia ajudar mais. Eu acho que nos bastidores... A gente vê essa molecada se perdendo muito. Aconteceu a situação do Garcia esses dias aí, vazou aquele vídeo dele. Isso. A questão de quem o Garcia estava ou não, isso para mim não importa. O que ele tem que entender é o que ele representa. Né? Ele não é mais uma pessoa da favela, da comunidade. Se tivesse gente olhando, cuidando, então, ele não cometeria aquela vacilada. É isso que eu digo. E o Palmeiras, nós perdemos o Veron, nós perdemos o Patrick de Paula, a gente perdeu o Renan. Todos esses que eu falei, estou falando para você, todos tiveram problema. Todos saíram sendo questionados lá dentro. Até questão de droga e tudo mais. Ninguém enxerga isso lá dentro. E agora o Garcia, porque assim, hoje eles monitoram até como você dorme.
Então, o moleque que chega em casa 7, 8 horas da manhã, depois vai treinar. Se num dia ele fez um pique de 200 metros em 5 segundos e no outro ele fez em 8, eles sabem. Alguém tem que olhar isso. Alguém tem que olhar, alguma coisa tá errada. Mas ele faz isso, o que ele faz dentro da casa dele, entre 4 paredes. Sim, isso aí não é problema nosso, mas assim... Mas se influencia no desempenho, é problema nosso. É isso, alguma coisa está acontecendo. Então, por que não tem ninguém malandro? Isso, quando aconteceu o negócio do Renan, eu conversei com a Leila. E a Leila falou assim para mim, falou, não, mas a gente tem lá 3 psicólogos, não sei o quê. Eu falei, o Dudu. O que um psicólogo... O negócio do Dudu que não queria ser capitão, cadê o povo conversando? Aí você vai colocar um psicólogo para conversar com o Patrick de Paula, por exemplo, que nasceu na favela no Rio de Janeiro, bala traçante passando toda a noite. O que o psicólogo vai conversar com ele? Você assim. tem que colocar alguém que saiba conversar com ele. Né? Então, mas... Coloca o Edmundo, coloca o Marcos. Que tinha vivência, né? Isso, que já fez besteira. Né? Que já acertou, olho, já sabe? Errou. Vai olhar e falar... fiz o que você fez, já fui moleque, né? A gente não fala isso pros nossos filhos? Os meus ainda estão maiores já. Não mente pra mentiroso, né? É isso. Não mente pra mentiroso. Mente pra mentiroso. Né? Aí coloca nós cego pra conversar com não um cara resolve. Que a vida foi dura para chegar onde ele chegou, exatamente. O cara não entende, e né? E não é desmerecer o psicólogo. Não é desmerecer, não é nada é, disso, não, porque eu acho que tem, né, tem o valor pra caramba, isso. mas assim, é que a vivência não tem. Não tem. A vivência não tem. Nunca entrou numa favela, nunca entrou numa comunidade, nunca entendeu o que é. O que passa, né? O que passa para chegar aqui, né? Exatamente. Mas eu passei dificuldade. Passar dificuldade na vida é uma coisa, você entender... o que é você chegar em casa e os caras tá de fuzil na porta da sua casa é outra. Eu sei o que é isso. E aí o cara começa a ganhar, o moleque sai do nada e de repente tá ganhando 150 por mês, né? Aonde ele chega é assediado, não, se perde. Aí volta para, né? A gente ganha um dinheirinho já fica se achando, exatamente. né? Aí e olha que nós sem cabeça, né? Ganha um dinheirinho já fica se achando. Tá na quebrada dele lá com um carro da hora, um monte de menininha, funk pra caramba, não sei o quê. Teve uma época que quem alertou fui eu. Falei, ninguém ouviu, eu fui obrigado a fazer um videozinho brincando, mas falei, vocês ficam aí nessa de cheirar a lança aí, porque não dá no doping. Eu falei, nós estamos de olho em vocês, hein? Falei, nós vai pegar vocês. Porque é isso, os moleques tudo cheirando e ninguém se atenta, ninguém sabe de nada. Como que a gente sabe? Não sabe. Sabe o que, né? Tem olho, né? Não, a gente olho, sabe, né? mas eles lá... Sabe, mas porque não tem interesse. Não tem interesse, é isso que eu tô falando. Mas e todo o investimento que você fez nisso tudo? Aí o clube joga fora, aí o errado somos nós quando começa a cobrar. É uma política de consciência errada, é isso. O que faz fora do clube não me interessa. É lógico que interessa, né? É isso aí. Isso aí tem empresa. O que faz fora da tua empresa, o cara tá metido na bandidagem e vai pra dentro da tua empresa, pô, aqui não, cara. A hora que você vacilar, o cara tá fazendo o quê? Ele tá vendendo as suas coisas lá fora. É isso. Bom, Serdão, e aí? Eu ia perguntar se você ter sido candidato a deputado em 2006, se a política entrou aí, mas... Eu quero passar para a história do carnaval. Chega de política, vamos falar um pouco mais de carnaval agora. Escola, Mancha Verde, campeã 2019, campeã 2022, vice em 2020, 2021 não teve Covid e vice em 2023. E aí, bota o meu filho me chamar traidor também. Porque a gente fica na TV... A gente conhece, né? Vou torcer para quem eu conheço, né? Não estou torcendo para o Palmeiras, estou torcendo para o Serdão, né? Os amigos. Né? Porque as pessoas às vezes erram. A gente tem que bater palma para os amigos que estão vencendo, né? Sim, também, né? A gente tem que comemorar que os amigos vencem, né? Acho que até te mandei mensagem no dia, ou não sei se foi no ano que foi campeão, o ano que foi vice. E a gente fica lá, né? Vê você desesperado e tal, e aquela... E é centavos, né? Décimos. Décimos, né? Décimos. Qual que é a diferença? Como que é? É muito diferente ser presidente de torcida e presidente de uma escola de samba? Nossa, outro mundo. Por isso que eu deixo na mão da molecada lá hoje, ajudo eles no que posso na torcida, mas
Você se encontrou mais na escola de samba? Não. A torcida sempre foi minha paixão, né? A torcida sempre foi minha paixão. O carnaval também era uma paixão que eu tinha, mas eu não tinha... Eu era Rosas de Ouro aqui em São Paulo, Salgueiro no Rio, mas eu não tinha muita motivação para estar, né? E aí, depois da situação da Mancha, aí, né, já se passam aí 30 anos, são 30 anos sem saber o que é carnaval, né? Porque a gente só sabe do que é o desfile. Então, é isso que as pessoas às vezes não entendem, o pertencimento, né? Aquele sentimento que você tem de pertencer, né? Ah, por que o cara gosta tanto da entidade? Porque ele pertence àquilo e ele se entrega para aquilo. Lógico, é lógico. Né? Então, quando todo mundo tá se programando, já pagando casa de carnaval, não sei o quê, o cara sabe que ele não vai viajar, que ele vai trabalhar. O cara que é dedicado, faz parte do conjunto da diretoria, né? O carnaval... você... Quem desfila é tudo palmeirense ou não? Não. Aí seria uma idiotice pensar desse jeito ou querer que fosse... Tem o Alexandre de Aguaí, né? Corintiano roxo. Tem vai samba, todo ano. E tem samba lá que ele é apaixonado. Do Mário Lago é o samba que ele gosta pra caramba. Ele e a Paula. Sábado eu falei isso na quadra, em cima do palco. A gente teve a final do samba. E eu disse isso, que quando a gente sonhou em ter entrar no carnaval, ter uma quadra um dia, a intenção é para que os caras da Mancha tivessem a possibilidade de levar as suas famílias, mãe, pai, parentes, para curtir que não a noite de sábado de festa julina, comida boa, preço bom, a quadra cheia, final de samba enredo, com os maiores intérpretes de São Paulo e do Rio defendendo samba em cima do nosso palco. E não se preocupar se é corintiano, São Paulino, santista. Entendeu? Para sua família entender o amor que você tem na torcida, ou o amor que você tem na escola ali, né? Por que você se dedica tanto? Que faz virar sangue, né? Você cola. É que nem, ó, tá aqui, ó. É isso. Filma aquele, tá? Só não filma o garoto propaganda, mas aí, ó. Novo moletom aqui, ó. Mancha, escola de samba, né? É isso, é a questão de você pertencer a algo, né? De você se sentir prestigiado por aquilo também, de você ver melhorias. A gente constrói as coisas, faz as coisas dentro da nossa quadra para ver a reação das pessoas cada vez que elas chegam lá. Para elas sentirem orgulho de onde elas estão entrando. Porque eles andam por tudo que é quadra no Brasil inteiro. Tem que sentir que faz parte, né? É isso. E aí, quando chega lá, fala, caramba, mano, nosso banheiro é limpo, você entendeu? Tem papel. Eu sei que a minha esposa vai poder entrar no banheiro, vai ter um conforto, caramba, né? E é isso que a gente faz. E o carnaval é um lado cultural onde você ensina tanto. O nosso enredo desse ano aqui... que saiu do canal Futura, eu assistindo na madrugada, cheguei um dia na madrugada, tô trocando os canais de televisão, aí parei no Futura, tava passando aquela série Sou Chachado. Eu anotei aquilo lá no pedacinho de papel e guardei. Passou os anos, quando a gente estava já na pandemia, o carnaval estava atrasado, a gente nem tinha desfilado ainda. Falei, pô, vai encavalar um carnaval no outro, a gente já tem que ter o enredo, né? E aí eu fiquei pensando, né? No outro dia na empresa, tô mexendo nas coisas lá, do nada apareceu aquele papelzinho, Sou Chachado. Aí eu falei, puta, é isso. Aí fui lá, assisti de novo, e aí mandei pra minha diretoria. Falei, pessoal, tá aqui, pega o link aí, assiste, vê o que vocês acham de a gente fazer esse enredo aí. Todo mundo topou na hora, porque a gente tem uma linha de enredos muito culturais mesmo. E eu nem imaginava, na minha ignorância, que o Chachado tinha sido criado por Lampião, entendeu? A gente escuta, mas não sabe, né? 90% da população brasileira não tem noção disso, né? E aí você critica Lampião, desculpa, tanto que ele teve o lado positivo dele, mas teve as coisas erradas depois que se perdeu, e é normal também quando você se perde naquilo tudo que acontecia naquela e quando época. Você se perde para voltar, é difícil. É difícil, né? Mas ele deixou tanta coisa boa, né? E é isso. Tanto é que a gente foi vice aqui e a Imperatriz foi campeã lá no Rio, os dois falando de Lampião. Né? Não lembrava isso. E qual a resposta que você daria? Vira e mexe, eu vejo na imprensa crítica das torcidas organizadas, ou as torcidas, ou gente ligada às torcidas,
que não tem nada a contribuir com o carnaval, sabe? Como fosse assim, não, deixa as escolas de samba de bairro, sabe? Como querendo proibir que as escolas de samba... Proibiram uma vez, né? Então eu lembro disso. Façam parte. Qual a resposta que você tem para esses caras? É o nosso desfile. Principalmente nesses 2 anos aí que a Liga tinha criado o grupo desportivo. A gente desfilou 2 anos, 2006, 2007, sem disputar com ninguém, né? Num tal de grupo desportivo. Eu lembro disso. E a gente honrou os 2 anos. E eu conversava com o meu pessoal para poder incentivar eles, eu dizia para eles, a única coisa que a gente vai fazer é não relaxar para não estar entre as escolas rebaixadas. Mesmo que a gente não... Eles vão ser obrigados a nos julgar, porque é o contrato com a prefeitura, né? Eu não tinha como jurado falar, não vou julgar essa escola aqui, ou eles passaram, o jurado não, a Liga passar... E nós vamos saber da nossa nota. Porque, de um jeito ou de outro, nós vamos ser campeão. Desfilando sozinho ou não, se é um grupo, eles que inventaram o problema deles. E a gente, os 2 anos, a gente honrou, né? Então, uma vez eu falei para a Magali do Camisa, que é uma ex-presidente do Camisa, baluarte do samba de São Paulo, e eu falei para ela, numa reunião, falei, o dia que eu não tiver o controle sobre a minha comunidade, a minha escola, e eu sentir que eu vou prejudicar o carnaval, eu sou o primeiro a vir aqui e tirar a minha escola daqui. Jamais eu vou prejudicar o Carnaval de São Paulo. E foi isso que a gente fez. E dá pra ter desfile no mesmo dia Gaviões e Mancha? Já desfilamos no desfile. Teve? Já? De campeãs, já desfilamos. Campeãs. As duas. Mas passamos no dia normal. Mas aí é até burrice fazer isso. Por quê? Porque eu tenho muito público, e os Gaviões têm muito público. E a gente precisa das arquibancadas cheias, você precisa de receita de bilheteria. Colocar as duas no mesmo dia, em dia oficial... não é necessário. Só para provar para os outros que a gente pode conviver junto. Você entendeu? Entendi. É desnecessário. Tá certo. É uma visão que eu não tinha, é verdade. É desnecessário. Vocês levam público, né? Fica cheia a arquibancada quando é Palmeiras, fica cheia a arquibancada quando é Corinthians. É isso. Sem os dois, fica... Tem gente, mas dá uma diminuída, né? Mas sem desmerecer os outros. Não, mas eles sabem disso também. É a mesma coisa que eu querer dizer que a gente tem o mesmo poder de mídia que o Flamengo, que o Corinthians. E o cara lá vai assistir a Gaviões, mas tá lá assistindo todo mundo, bate palma, não xinga, né? Exatamente. É isso que eu ia perguntar. Não existe a rivalidade que existe entre torcidas, entre o carnaval, né? Você tá lá, eu sou da Gaviões... Passou a mocidade. Eu tô lá, eu torço. Não tem a rivalidade, dia já existiu. Dia já existiu entre as escolas de samba. Já? O clima já foi muito tenso. Achei que fosse um negócio mais tranquilo. Nos anos 70... Não. Já foi terrível. É que as pessoas esquecem. Eles têm memória curta para apontar o dedo pro outro. Hoje todo mundo se trata como co-irmão, né? Mas lá atrás não foi bem assim, não. Mas hoje não. Hoje, há muitos anos, o ambiente entre as escolas tanto São Paulo quanto o Rio, viu? Não é privilégio de São Paulo, não. São Paulo quanto o Rio. E o que acontece no carnaval? Eu não disputo contra ninguém. Sim. Eu entro na avenida campeão. Eu perco meus pontos. Eu não estou perdendo para os Gaviões. É isso. Você está preocupado com a sua... o ritmo, sincronização, né? É aí que é diferente do futebol. No futebol, o Corinthians vai lá, faz um gol no Palmeiras, acabou. Mas ele foi lá e me tirou a vitória. Isso. Aqui não, aqui você tira. Eu perco, entendeu? Não estou disputando contra ninguém. Ou o cara que está fazendo a apuração. Você acha que os caras são corretos? Não, tem muito erro. Tem muito erro. Tem muito. Mas você acha que Mas não é privilégio só contra a escola que é oriunda de torcida, não. Eles erram para todo mundo. Não é de propósito. Pode ter. Sempre vai ter um ser humano desprovido de alma que leva um pouquinho mais a sério. Mas os erros são para todas. Acabou a apuração. Já começa os preparativos para a próxima eleição? Para a próxima eleição, não, para o próximo desfile, próximo carnaval? Esses últimos anos, eu tenho lançado meu enredo no dia da apuração, já lanço outro. Lanço outro, mas começa a trabalhar? Eu já estou, já. Começa a trabalhar? Já. Porque, assim, para você fechar um enredo, você já tem que, pelo menos, ter pesquisado ele para saber se é legal, entendeu? Entendi. A gente já está praticamente fechado 2025 já. Tem um intérprete... fixo lá? Quem é o de vocês? O Fred Viana. Fred Viana. É um dos melhores do Brasil. A minha equipe é muito boa. A minha equipe de mestre sala e porta-bandeira, coreógrafo de comissão de frente,
ala musical, o meu pessoal de Paritins, todos estão com a Mancha há muitos anos. Eu tenho funcionários lá, eu tenho o serralheiro de 15 anos dentro da Mancha. O pessoal de Paritins, ele, os irmãos, a equipe. Né? Fixo. A Adriana, porta-bandeira, tá... Que nem se fosse funcionário. É funcionário. Funcionário. Não é que nem se fosse, é funcionário. É funcionário. O Fred chegou na Mancha em 2012. Tirei ele da Tucuruvi, veio pra gente. A Adriana, acreditei nela, é uma das melhores portas-bandeiras do país, né? Família de sambista, mãe porta-bandeira também, mercadoria, um dos baluartes do Carnaval de São Paulo. A Adriana tinha sofrido um acidente no Rio de Janeiro, num elevador, estourou o joelho e estava desenganada, assim, né? Para dançar. Aí eu trouxe ela para a Mancha, falei, não, acredito, vamos junto. Fazer fisioterapia e pau no gato, vamos embora. E ela veio em 2014, acho. Tá 10 anos, 8, 9 anos com a gente aí. E aí, vamos então para a treta do momento agora, né? Eu deixei para o final. Tia Leila ajudou muito vocês, né? Ajudou. Principalmente na... Ajuda a torcida, né? Tudo, ajuda. Você disse que não é mais presidente da torcida, mas volta a falar, você é uma liderança. Quando você fala, nego baixa a cabeça. E tá numa treta com a Leila. E até outro dia, parecia marido e mulher, amigos, morava junto. O que mudou? Ela mudou que, infelizmente, depois que ela assumiu, ela começou a mostrar uma face pra gente que ela não tinha mostrado antes. Até tinha mostrado, né? Mas não da forma como ela está agindo com a gente, no sentido de autoritarismo, né? Ela está se colocando de uma forma de que a caneta é minha, eu que mando e eu faço o que eu bem entendo, porque o dinheiro é meu. E no futebol, aliás, não é só no futebol, na vida não é assim, não né? É assim. Na vida não é assim. Até quando você encontra pessoas que não estão nem aí, mas também não estão nem aí para você, né? Isso, Entendeu? Então, só quer o que é seu e de resto, né, não estão nem aí. E a gente acabou tendo um desgaste com ela logo depois que ela assumiu, com a questão do Olivério Júnior, que é o assessor de imprensa dela. Que é corintiano. Que é corintiano demais. Não é só corintiano, ele é corintiano demais. Ele tem muito negócio com o Corinthians. Né? Ele tem muita relação, você conhece, ele tem muita relação com os caciques do Corinthians. Mas ela parece que rompeu, mas continua com ele. Ela não rompeu com ele. Ela não rompeu com ele. Ele era assessor dela. Diversas vezes eu fui cobrado no conselho da rapaziada mais próximas a presença do Olivério próximo dela. Ela não era presidente ainda. Porque os caras vinham em mim. Tudo vinha em mim. E eu falava pros caras, rapaziada, deixa eu te falar uma coisa, mano. O cara é funcionário dela. A gente não pode se meter nisso. Pô, mas e se o dia que ela ganhar, ela colocar ele no clube? Eu falei, ela não vai fazer isso. E ela fez. Ela fez. Ela fez. Aí ela assumiu e colocou. Mas você não acha que ela, como presidente, pode tomar essa atitude? Você não pode tomar atitude, muitas vezes, que a sua base não acha correta, mas por algum motivo de feeling, de experiência, de qualquer coisa, você toma e desagrada? Você é um monstro político, cara. Você não vai me falar isso. Você entendeu? É lógico que você vai tomar atitudes que as pessoas... Às vezes você não consegue contentar todo mundo, sim, não é? Sim. A vida é assim, né? Sim, mas numa situação dessa é diferente. Qual a necessidade disso? Nenhuma. Você entendeu? Ele é o melhor assessor de imprensa do mundo? Não. Tem outros. Tem. Você entendeu? Que estaria mais próximo do... Se ela já sabe... Do desejo, né? Desejo não. Não, ninguém queria saber, né, disso, não precisava. Ela podia colocar um corintiano lá, só não precisava ser o Olivério. Quando a gente sentou para conversar com ela, eu abri a conversa, estava eu e os três, o presidente e os dois vices da torcida. Falei, Leila, eu vou abrir a conversa, vou falar como seu amigo. Não vou falar como membro do conselho e nem como presidente de honra da torcida. É desconfortável. Eu estou falando para você que é desconfortável por isso.
Falei, ô Leila, deixa eu falar uma coisa para você. Uma hora, ele vai estar com o Andrés, lá no Bomboa, tomando uma cachaça, coisa de homem, batendo papo. Nem sei se vão lá ou não, mas... né? Agora você já pode falou, ser, né? Pode ser no escândalo também, sei lá. Vai lá tomando uísque com os caras. Conversa de homem. Ele vai contar coisa do vestiário. Não é na maldade, mas ele vai falar. Vai falar. Ele vai falar porque é conversando. É coisa de amigo. Eles são amigos, é diferente. Você sabe, eu não vou citar nome, mas eu já fiz isso, né? Eu virei chefe de gabinete na prefeitura, tinha um amigo, muito amigo vereador. Eu acabei me distanciando porque era amigo e era amigo de entornar. Por mais que você não fale que não fala, adianta. você sempre dá uma... né? Você sempre... É futebol. Não tem como não falar de futebol. Então, e Quando o meu você caso, eu não tinha como falar de política. É isso, mas é isso que eu ia falar. vaza. Tomando uma bebida, homem, você vai falar de futebol e política, não tem jeito. Vai falar do dinheiro, tá isso, duro, não tá isso, duro, vai reclamar da mulher. E a mulher, quando tá junto da amiga, vai reclamar da gente. Isso. É assim que funciona. Então eu falei, é desconfortável. É desconfortável, não tem necessidade. E ela falou exatamente o que você falou. Falou, mas agora eu vou ter que pedir no currículo, agora se o time que a pessoa torce. Eu falei, não, tanto é que tem relações. Tem muitos corintianos que trabalham lá dentro, São Paulinos santistas lá, e que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente respeita, porque lá dentro faz um grande trabalho. Então não tem problema do que é. Né? Até porque eu vou levar um marceneiro da Mancha, eu tenho que arrumar um palmeirense. Então eu seria imbecil se eu pensasse dessa forma. Mas a relação que ele tinha e tem com o Corinthians, ela vai além. Com as pessoas do Corinthians. Não que ele não trabalhe no Corinthians hoje, mas com as pessoas do Corinthians. Então a gente falou, não existe necessidade. E ela argumentou tudo e ficou meio que no ar, mas para resolver um pouco depois. Ela já estava incomodada com rede social. O que eu percebia na rede, né? E o que eu percebi naquele momento, uma coisa que ela falou que ela não ligava muito lá atrás, ela já estava se incomodando com as cobranças da rede social. E aí, cara, não adianta. Aí se você for nesse... Tava tudo... Não se incomoda porque tava tudo flores, né? Porque ela era da hora. Então, assim, quando você senta na cadeira... E aí, vou até passar... Vou botar a tua rede social aqui, que você falou em rede social. Tem a treta das contratações, né? Porque... lá, Times Square, Nova York, porque a mulher tava lá. E não quer que a mulher fique puta. É porque a gente é diferenciado, né? Cara? Olha a cena, mano. E ainda pagou passagem para um cara ir lá filmar. Não, mas é a rapaziada nossa da subsede lá. Tem subsede lá. Tem subsede. Tem em Londres, tem lá, tem na Austrália. Tem. A gente tá esparramado pelo planeta todo. Então, pode tirar. Que é pra isso, que é pra encher o saco. Tem o negócio das contratações. Eu até falei para você falou que não, mas eu vou repetir para você me dar a resposta, né? Eu tenho um sentimento... O Corinthians está numa dificuldade, né? Sim. E vocês, nos últimos anos, vocês, o Flamengo, vai colocar o Flamengo também, ganharam quase tudo ou ganharam tudo. Não lembro. Então, ganharam quase tudo. A reclamação que vocês têm sobre ela, ou sobre o Palmeiras, fica parecendo filho de pai rico, que dá tudo, e nunca está satisfeito, sabe? Nunca está satisfeito. Porque se quiser mandar um avião para mim, pode mandar. Se quiser mandar um dinheiro que ela dá para você, pode mandar. Estamos loucos para encontrar uma tia dessa. Louco para encontrar uma tia dessa. Brincadeiras à parte. Mas fica o sentimento de quem vem de fora. Pô, o cara tá ganhando brasileiro, ganhou paulista, ganhou Copa não sei das quantas, Copa não sei do que lá. Só não tem... Eu vou entrar naquela discussão, mas não tem o Mundial. Ela não deu o Mundial, certo? Tem sim, mas tudo bem. Não vou entrar na discussão de 51, vai. Não é isso. Vocês não estão reclamando de barriga cheia? Não, vamos lá. Quantas campanhas políticas você fez na sua vida já? Um monte. Um monte, né? Todas têm promessas. Todas têm promessas.
E quantas vezes vocês foram cobrados por promessas e vocês não cumpriram? Em todas depois. Deixaram de cobrar vocês? Porque... Não, nunca. Nunca, não é? Nunca. A imprensa cobrando, a população, política. E acho que é principalmente a população, né? A isso. população tem razão. Porque quando você passa num bairro, numa quebrada, numa favela, seja lá como queiram colocar o nome... Comunidade. E você passa lá, no calor do momento, você fala... Vou resolver tal coisa. Eu vou canalizar esse córrego. Porque porque você sente aquilo lá também. Você olha aquilo e fala... Olha, né? né? E aí passa-se 4 anos por uma série de outros fatores, porque quando você senta na cadeira a coisa fica muito pior, muda, claro. muda. Né? E aquela coisa simples passou batida. Você vai ser cobrado. Cobrado. Então, assim... E cobrado com razão. Com razão. Com razão. Então, o que a gente está cobrando dela, está escrito lá, são as promessas dela. Ela prometeu, ela falou. Ela falou que a gente não ia ser menor quando ela assumisse. Mas você está dizendo que o Palmeiras né, perdeu? Não. O Palmeiras não se tornou menor. Não é isso. Elenco se tornou menor. E com muito menos qualidade. Né? Eu tenho os números aqui, quer ver? Tem os números aqui. Vamos lá. Os títulos do Maurício Gagliotti. Paulista de 2019, Libertadores de 20, Libertadores de 21, Copa do Brasil 2020 e Brasileiro 19. Pô, ganhou tudo. Né? Ganhou tudo. Sem torcida no estádio. Sem torcida. Vamos lembrar, a partir ali de Libertadores de 20, né? Esquece, né? Títulos da Leila. Paulista de 22, que eu nem atribuo isso a ela. Vem porque dele, né? foi no começo ali, então a gestão praticamente nem era dela. De 23, sim. O Brasileiro de 22, aí tudo bem, porque tem a gestão. Supercopa do Brasil, mano, isso aí, 23, isso aí, né? Vamos lá. Mas pra encher o saco de vocês, isso, a gente coloca, né? Pronto. E a tal da Recopa de 22, a mesma coisa. A dívida da Crefisa com o Maurício ali em 2020 era 168 milhões. Certo. O Maurício pagou 15 milhões só em 2020, né? Em 21 era 120, o Maurício pagou 48 milhões. Essa grana é de dívida passada que também eles puseram dinheiro e vocês pagaram ou é dinheiro novo? Então, isso aqui é o seguinte... Você está falando de dívida com a Crefisa, quando né? Quando eles chegaram... Porque tem dinheiro, né? Tem patrocínio, conta passada, né? Mas é dinheiro novo? Não é novo, ou ela não. Pagou dinheiro velho que estava lá? Era tudo... A maioria aqui é tudo novo. Tudo tudo antigo. Tudo antigo. Da época do Matos. Isso. De todas as contratações absurdas também que eles deixaram o Matos fazer. Entendi. E incentivaram também. Né? Então, assim, o Matos... as pessoas não entendiam por que a gente cobrava o Matos. A gente cobrava o Matos por vários absurdos que ele cometeu financeiros. Né? Mas vários. Não foram contratações absurdas. Que ele errou desde a época do Paulo Nobre. Só que na gestão do Maurício, ele teve uma liberdade absurda. Né? Quando a Leila assume, em dezembro de 22, pagou ali em 22 52 milhões para a Crefisa. Olha a diferença... Né? De gestão. De gestão. O que acontece? Em junho agora de 23, a dívida estava em 40 milhões, mais ou menos. O seu Zé, que eu conheço bem, o seu Zé Lamáquia, o dinheiro é dele. O dinheiro é dele. O seu Zé chegou e falou assim, queridona, primeiro você paga... Primeiro vão receber para depois... É isso aí. Né? Porque a gente sabe como é futebol. Se ela também ceder as promessas dela... e a cobrança da torcida, e tiver que colocar o dinheiro dela, só que ela não está sabendo fazer gestão com o crédito que o clube tem. Porque o Palmeiras hoje, junto do Flamengo, e acho que até... Pô, ganhou um monte de título. A dívida do Flamengo acho que Quanto até é não entrou maior na que a conta, nossa. né, meu? Sim. Quanto não entrou na conta? Mas aí... De título, de venda de jogador. O Palmeiras tem muita coisa antiga, absurda. Que nem vai ter que pagar agora 40 milhões para a Samsung... Né, de um rompimento de contrato lá atrás, lá que foi feito de forma errônea, que está estourando agora. A gente teve a contratação daquele jogador, buraco acho que é o sem Wesley. fim, mano. É buraco sem fim. Aí você pega as contratações que foram feitas ali, ó. O Lomba, tudo bem, né, que está servindo. Aí você vem com o Jailson, você é louco, Navarro, o Murilo, da hora, a Tuesta, Flaco Lopes. O Flaco custou mais de 50 milhões de reais. Que eu e ele jogando bola é o mesmo nível. Eu acho que eu sou melhor porque eu tenho no sangue o Palmeiras. Eu vou me meter. Merentiel,
Bruno Tabata, agora o Richard Rios, que parece A ser Crefisa um bom fica jogador. com parte desses jogadores? Arthur. Então, a Crefisa, nessas dívidas, a Crefisa, ela teria que ser ressarcida a todo momento que for vendido um jogador. E aí ia batendo na dívida Mas deles. esse jogador dos 50 milhões... Não. A Crefisa tem porcentagem? Não. Não. Tem É o Palmeiras. Nada. É o Palmeiras, não tem nada. Tem nada. E eu te falo essa questão do dinheiro deles, porque o seu Zé, lá atrás, um dia ele me ligou, puto pra caramba com o Maurício, entendeu? E falou, eu não vou pagar a cota de patrocínio, porque ele tinha vendido os jogadores lá e não tinha repassado o dinheiro que cabia à Crefisa, entendeu? Isso eu nunca falei pra ninguém, tô falando pra você, mano, entendeu? E eu falei, calma, Zé, calma. Ele falou, não, calma nada, agora me chama, quer pagar, parcelar, porra, que não sei o quê, entendeu? Então, eu imagino que tenha sido isso. E ela se perdeu nisso aí, entendeu? Ela se perdeu. Ela tem apoio ainda da diretoria em si? Ou ela tá. Ou você acha ela sim, ela Porque tem... a aparência de quem vê de fora, por mais que tenha essas cobranças que são visíveis, principalmente sua, é que ela é forte dentro do clube. Não tá mais. Não tá mais. Não tá. Ainda é, claro, né? Porque ela estava reformando agora o conjunto aquático, que era uma promessa dela. Ela ia bancar, depois já não ia bancar mais. Quando falou que não ia bancar e já tomou as pancadas, agora ela está pagando, né? Um grupo de conselheiros protocolou um pedido querendo saber valores do contrato da Crefisa para abrir, porque nem o conselho sabe, na verdade, né? Então, eles cobraram uma série de explicações lá. O cara assinou, acho que 30 conselheiros. Ela ficou extremamente desgastada com isso aí, e ela foi de uma arrogância com um conselheiro na fala com ele, absurda. É que ele mandou as mensagens para mim, aquela lá que você abre uma vez só, não dá nem para printar. Senão eu também soltava. Mas ela foi, falando a linguagem popular, ela foi nojenta. Foi escrota. Sabe? Foi escrota. Ela foi uma rica escrota. Entendeu? Então, ela é o tipo de ser humano que ela acha que o dinheiro resolve tudo. Até quando é a gestão? Ela tem... A eleição é no final do ano que vem. Ela deve ser reeleita mais 3 anos, ainda mais entregando o conjunto aquático, porque lá quem vota hoje é o associado. Associado, né? O conselho não tem mais força nenhuma, entendeu? Por isso que, às vezes, eu brinco, né? E eu falei lá atrás. Mas você ajudou também para estar lá, né? Não, você reclama, mas você ajudou ajudei também. Você não tem muito o que reclamar, não, né? Reclamar eu posso. Pode reclamar, mas ajudou a colocar ela lá. Não, mas eu não tenho que ficar apoiando o errado o resto da vida, porque ela também, né, foi parceira, né? A gente erra, mas a gente abre o olho. Errado se eu tivesse ainda tentando pôr um pano para ela, entendeu? Né? Então, assim, às vezes a gente brinca com o lance da democracia, né, cara? Mas... Eu falo que, às vezes, a democracia... Teve um negócio uma vez que juntou o africana. Corinthians, Palmeiras, toda essa questão da democracia, nem lembro o que era. Foi agora do Bolsonaro? Foi agora? Foi. Né? Ah, mas isso é besteira. Juntou as torcidas. Não, é que você falou democracia, eu lembrei. Não, eu tô falando porque você tirou do conselho o poder de eleger o presidente e passou para o associado. Entendi. E aí começa... o associado, ele tá preso a outros interesses. A quadrinha, a piscina, a quadra de tênis, essas coisas todas. Então... E não vê o todo, né? E nem todo associado é palmeirense. Você entendeu? Então, os interesses, eles começam a ir para um lado que já não interessa muito a gente no futebol. Tanto é que eu nem quis sair candidato no conselho de novo. Abri mão, entendeu? Sempre fui bem votado. Mas esse negócio de ir lá para ficar aprovando balanço, caramba... Bater palma, né? Comer um lanchinho lá no final. Pra louco bater palma, né? Então, exatamente, né? Ainda mais eu que não entendo nada de matemática, os caras veem lá os caras... Balanço. Os balanços que é feito por umas puta empresas. O cara vai entender o quê, mano? Eu quero saber de título, de jogador. Mas já faz daquele jeito para não entender mesmo. Mas tem uns caras que entendem lá. É que os caras contestam. Aí os caras que contestam também não tem força nenhuma, coitado. Porque o resto abafa, entendeu, cara? Então, é complicado, cara. Eu vou dizer para você que é uma grande decepção, né? Para mim, principalmente, por todo tipo de conversa que eu tive com ela, por todo tipo de confiança que eu depositei neles, né? Ver ela falar as besteiras que ela tem dito hoje em dia, principalmente no lance do avião lá.
Entendeu? Ela fala, o Palmeiras não tem dinheiro, mas eu tenho para comprar avião. Pô, mas ninguém quer saber o dinheiro que ela tem ou não e menosprezar o Palmeiras, entendeu? Às vezes os caras não entendem, a pessoa não entende. Você tá muito coração peludo, cara. Nada. Às vezes as pessoas... eu gosto de conversar com gente inteligente e vivida que nem você, porque você pega as coisas muito rápido. Eles montaram... Esse avião tá comprado desde 2020, é que demora para entregar. Então não comprou para ajudar o time. Isso é lorota. É lorota. É verdade. Você não entrega o avião, né? Vai lá na loja, mas né? eu sei porque ela já nem carro hoje tá comprando. Tem carro que tá faltando na ela já tinha me concessionária. falado lá atrás que tinha comprado um avião grande. E não tinha nada de time. Aí alguém, muito inteligente, claro, e legal, que tem que estar cercada disso, ou se foi ela que pensou mesmo, legal pra caramba, é muito mais barato você ter uma aeronave nesse porte numa empresa de locação do que ser privado. Isso. Né? Você sabe disso. O querosene é mais caro, as taxas são mais caras, o caramba. Então, o que ela fez? Pegou aquilo, não, vou colocar para locação, para o time, não sei o que. Conversa. Aí montou uma empresa lá, não vou nem falar o nome da empresa. Vamos lá. Quantas vezes vocês tiveram que fazer coletiva e às vezes falar com o chefe do chefe lá em cima para mandar alguém? Se é assunto bom. Se é desgraça, não precisa nem marcar que os caras estão lá na porta. Lá, os caras aparecem, né? Para contar notícia boa, nós temos que ir até o local. Para desgraça, é só abrir a porta. E o que incomoda um pouco, faz lá na Embraer, na sede da Embraer, lá em São José, aí tá ESPN, a Globo, SBT, Record, não sei o quê, porque era o avião do Palmeiras. Se ela tivesse fazendo o lançamento do avião da empresa dela... Não tinha ninguém. Só quem ela pagasse. É isso. Então, esse tipo... Não tem problema de usar a nossa marca. Só que não fala esse tipo de besteira. Que não é. Eu não sabia disso, eu não sabia. Você entendeu? Não fala esse tipo de besteira. Não tinha pensado nisso. Né? Não entra nessa... Não tinha lido sobre isso. Não entra nessa argumentação de que eu posso para cá. Porque você está usando... eu ajudei para cá. Ajudou, mas recebeu. Hoje, não tá de graça, né? Tem a dívida aí que tem que pagar, Eu tive problemas. O Paulo Nobre, meu amigo desde 79. E com algumas coisas que ele fez, a gente acabou se distanciando um pouco, né? O Paulo emprestou dinheiro pro clube pra caramba, recebeu com juros, os juros abaixo do mercado, mas tinha juros. Legal. Ajudou pra caramba o clube. Nunca abriu a boca para falar disso. Hoje ela fica vomitando para todo mundo, inclusive para esse conselheiro aí. Vocês nunca colocaram Eu sei todos os valores, porque eu coloquei na internet hoje, eu sei todos os valores. Eu não estou falando para não deixar lá. Vocês não colocaram um tostão no clube, que não sei o quê, mas ela está recebendo. Ou seja, ela recebeu tudo que ela colocou, porque antes era isso aí, era doação, esse dinheiro todo, esse cento... As torcidas organizadas, a Mancha vive do quê? De venda de camisa. Venda disso, por isso que nós temos que lançar toda hora alguma coisa. Todo esse dinheiro que ela tem para receber era dinheiro que era para ser doação. Aí, em determinado momento, eles foram ajudando a comprar jogador, o Palmeiras não ia pagar essa grana. Em determinado momento, eles alegaram que a Receita Federal teve lá, por causa de uma denúncia, e aí, por eles serem banco e tudo mais, não poderia ser doação, esse dinheiro tinha que voltar. Eu não sei se arrependeram no meio do caminho ou não, mas aí criou essa dívida. Juros abaixo de mercado, juros legal, obrigado, não sei o quê, mas está recebendo. Aqui está pagando pela exposição. Está pagando pela exposição. Né? Então, hoje você não consegue colocar nada na camisa do Palmeiras que não seja produto deles. Hoje você não coloca nada dentro do clube que não seja produto deles. Ou seja, nada é de graça. E tudo está voltando para eles com juros e correção monetária. Você entendeu? Então, essa quanto questão... Quanto que é a dívida hoje? Quando você falou? Está em 40 milhões. 40 milhões. Então, tudo que ela tenta colocar e menosprezar o clube, ela está errada, cara. Então, ela morre pelas palavras dela. Serdani, para encerrar, as últimas duas perguntas. Não vou perguntar da história do Mundial, já me comprometi. Que vai ser uma discussão sem fim. Isso é para agradar o filho dele, para não ficar tão ruim em casa. Né? Você sabe que eu perguntei para ele assim, eu falei para ele assim, qual a pergunta que eu faço? Ah, pergunta do Mundial. Não vou fazer isso. Não vou fazer na casa dele. Teus filhos, acho que você tem um menino e uma menina, é isso? 2 meninos e uma menina. Eles todos te acompanham nessa questão de torcida, de Palmeiras e de carnaval? Lógico. Então, mas não, então minha pergunta seguinte é justamente nesse sentido.
é que a gente é firme, né? Mas se aparecesse um perdido aí, filho, né? Ou lá atrás, falasse assim, pai, sou corintiano. Filho não. Filho não. O namorado da minha filha, o Luquinhas, é corintiano. Não tem problema nenhum. Adoro ele, amo ele, entendeu? Apesar que hoje tá mais na mancha do que ligando pro time dele. Mas filho não. Filho não. Filho não. Ó, Deserdado. Eu tirava da porra do testamento. Morava na Vila Gustavo. Na frente da minha casa, a família é grande pra caramba lá. Eles são uns 30 São Paulinos, assim. Só tem São Paulino na família deles, mano. E aí a minha filha foi crescendo e começou, tava acho que com 7 anos, assim, 6 anos, 7 anos, e começou a frequentar lá a casa deles, lá, né? E um dia, a gente tá jantando, e ela falou alguma coisa de São Paulo. Aí não, eu fiz um terrorismo com ela, coitada, chorou tanto, nunca mais falou nada. Você sabe? Não, filho não. Você sabe quando meu filho... Filho é má criação. É má criação. Você sabe que meu sogro é santista, eu perdi meu pai, né? Tem mãe, mas meu sogro é santista. Quando meu filho nasceu, num grupo de família, começou aquelas gracinhas de dar roupinha. Eu peguei minha mulher, falei assim, olha... Adoro teu pai, toma cerveja, adoro mesmo. Então. Sim. Mas, se aparecer uma roupinha, é fim de relação. Vou queimar. Tá, aqui é corintiano. Quiser dar uma roupinha, dá uma roupinha do Corinthians. Isso aí. Tá bom? E acabou. Mas até falta de respeito, né? É falta de respeito. Mas os caras gostam, né? Ver o padrinho, né? O padrinho torce para outro time, vem com o padrinho, vou aqui. E não é. Você sabe que eu falo para as pessoas... Então, mas é porque o pai dele era fraco, né, cara? Então, mas você sabe, e aí tem Por que eu acho também que eu acho que o filho tem que torcer pro time do pai? Não é só o negócio, não, eu não quero... Porque o futebol, a gente... Que nem você passa o dia inteiro na rua, eu passo o dia inteiro na rua, muitas vezes tem compromisso à noite... Pô, o momento que é de ver o futebol, quer ver o jogo e tal. Pô, vai um para um estádio, outro vai para o outro. Ou vai ter confusão no domingo, ver jogo. Não, cara, o negócio do futebol, né? Une o pai e o filho, né? Tem que torcer os dois juntos. Pô, eu vou nos estádios, meu filho tira a camisa. Ele volto a falar, tá mais maloqueiro do que eu. Mas é um negócio... É um negócio tão legal, tão, sabe? Pô, gosto tanto, meu. Pô. A gente tem um parceiro lá na Mancha, lá na torcida do Palmeiras. Ele trabalhou no Palmeiras um monte de ano lá, fazendo a revista do Palmeiras, as fotos. Era fotógrafo oficial lá. O Sérgio é muito bom. Ele se cansou da cidade, foi morar para fora de São Paulo e agora bate foto Ele ama cavalo, né? E bate foto dos cavalos, dessas competições todas aí. Ele falou, é melhor conviver com os cavalos do que conviver com o ser humano. E quando eu voltei aos estádios, que eu estava proibido lá, quando eu voltei, foi o Palmeiras e Grêmio, aquele jogo da Libertadores, que a gente foi eliminado no Pacaembu. E a torcida fez uma caminhada lá da Turiaçu, foi depois que tinha acontecido o negócio do Moacir também, e foi a primeira caminhada que todo mundo fez junto, o pessoal pediu para mim ir, e a gente fez essa caminhada, era muita gente, e meus filhos estavam juntos comigo. Né? E ele bateu umas fotos da hora, sabe? Na caminhada, no Pacaembu, e que a gente até fez, tá lá para fazer um quadro lá. E assim, não tem preço que pague uma coisa dessa, não sabe? tem. E nem a minha filha vai na apuração, hoje não, né? Ela tá na frente da bateria junto com a Viviane Araújo. Virou princesa, né? bateria, né? E ela... Você não fica com ciúmes, não? Não, eu sou desencanado isso aí, de verdade, cara. E aí quando ela Porque nós é homem, nós sabe, né? Então, mas por isso que a gente tem que ser desencanado, senão você fica maluco, né? se eu for esquentar com isso aí, com tudo que eu fiz na vida, mano, aí ou eu vou pra cadeia, né? Então sou desencanado. Sei que vai acontecer mesmo, então já era. Aí só procuro orientar, a gente conversa sobre tudo mesmo. E quando ela, bem novinha, que veio conversar comigo, eu falei, não, você vai conversar com a Viviane e você vai conversar com os seus diretores de bateria, com os diretores. A gente faz um churrasco, vocês conversam. Se todo mundo achar que tá legal, você vai. E ela, pô, se empenhou, apanhou pra caramba por ser minha filha, por ser branca, né? No começo nem sambar tanto, aí faz as aulas dela até hoje, não sei o quê. E depois...
pediu para ir numa apuração e foi bem no ano que a gente foi campeão em 2019. Até Legal. a semana passada os caras mandaram a foto para mim dela com o Bruno bem pra caramba. O Bruno tava bonito, o Bruno Covas tava recebendo o troféu. Até colocou a camisa da Mancha na hora de receber o troféu. Então, assim, isso não tem... Para um pai, isso não tem valor, entendeu? Porque, assim, tudo que eles podem ouvir... Ou que já ouviram. O Bruno, posso falar, ele nunca... Eu conheço desde moleque. Ele nunca foi de futebol, muito de futebol. Era santista, né? O avô era santista, ele virou santista. Mas o negócio do futebol, ao final, inclusive, né? Relação com o filho. Por isso que eu falo. Aquela canalice que fizeram com ele. Vai tomando, aquela canalice do Maracanã. Você é maluco. Vieram falar comigo, a imprensa. Eu falei, vocês são malucos. Não ter vergonha na cara, né? Não podia nem perguntar uma coisa dessa, cara. E é isso que é mais ou menos isso que eu queria falar. Porque, assim, meus filhos ouviram. Você dá um Google no meu nome aí, esquece. Acho que tá eu, Marcola, no mesmo patamar, assim, né? Entendeu? Às vezes os caras até falam que eu mando no Marcola, acho, né? Então, assim, eles convivendo comigo e eles vendo o que eu faço, o que eu me esforço para que tudo aquilo dê muito certo, né? Porque eu sou o cara mais chato do mundo. Porque é o banheiro que eu uso. Então, eu quero que o banheiro esteja limpo. Porque o visitante vai lá e é o nosso nome. Então, eu sei que eles sabem que tudo que eu tenha feito, eu fiz de coração, né? E a gente nunca sabe, falando de torcida, a gente nunca sabe como começa uma briga. Na maioria das vezes, ela começou por um fatorzinho... De nada. De nada, irrelevante. Às vezes causado... Se você perguntar, o nego nem sabe por que brigou. Sabe, às vezes causado por um torcedor imbecil, às vezes causado por um polícia imbecil, né? Por um jogador irresponsável, entendeu? Então, assim, só que o final a gente está envolvido. Né? Depois que a coisa toma um corpo, você está envolvido, não tem jeito. Foco, né? Tem uma lente assim em cima do seis. Não tem jeito, você não vai virar as costas, entendeu? Lógico. Então, a relação com os filhos, eu acho que tem que estar sempre nisso aí, tem que ser o mesmo caminho. Serdã, puta papão, obrigado, cara. Pô, adorei, viu? Também mas gostei. aqui é Corinthians, aqui é Corinthians. Manda um abraço pro seu filho. Faz pra ele conhecer a quadra lá, ele vai gostar. Serdã, dá o seu palavra final aí. Eu quero agradecer muito a sua presença. Foi sensacional. Demonstra... Você é um cara cabeça, tem visão, entende político pra caramba, sabe o que quer, qual o caminho que você vai adotar. Muito obrigado por ter vindo, viu? Não, eu que agradeço. A gente tá nessa caminhada há muito tempo. Eu não costumo mais ir em qualquer lugar, de verdade mesmo. Vim porque é você. O Ale falou que você estava fazendo. Falou, pô, o Wilson pediu para você ir. Falei, pô, quando a gente se conheceu, o respeito que... Eu sou muito disso, sabe? As pessoas, o nosso presidente de honra lá que você conhece, o Antônio Carlos, está com a gente há quase 20 anos. Nunca um político dura tanto tempo numa comunidade tão fervorosa como a nossa, se ele não fosse uma pessoa Deputado correta. Antônio Carlos Rodrigues. E isso eu senti de você também. A mesma coisa do Bruno. Pô, tinha um carinho pelo Bruno, cara. Quando ele estava no hospital, eu fiz a caminhada de Nossa Senhora, peguei uma imagem de Nossa Senhora, fui levar lá no hospital. Então, assim... Na campanha dele, eu fiz campanha de verdade mesmo. Nós fomos lá. Eu fiz de verdade. Ainda mais quando os caras colocaram lá os Gaviões, o candidato contra, né, com a camisa dos Gaviões. Agora é com vocês. Eu falei, agora vocês deram tudo que eu queria. Porque nem palmeirense ele é. Vocês meteram com a camisa da Mancha contra vocês. Então, assim, eu queria dizer que todo sonho é válido. Né? A gente passou por grandes dificuldades. Mas na política existem grandes pessoas também. Né? Quando a gente perdeu a primeira quadra, um dia minha mãe falou, eu tive um sonho, a gente estava no espaço maior, você estava em cima do palco, parecia um palácio. Eu falei, essa é louca com esses sonhos da senhora aí. Ela sempre acertava. Ela sempre acertava e a gente depende de pessoas como você, né? Como o Alê, né? Como o Carlinhos. Cezinha. Cezinha, sensacional. E outros mais, né, isso. Cara? E outros se mais. nominar, a gente pode... E outros mais. Então, pode pecar e não lembrar não, mas esses aí são importantes. Então, obrigado pelo convite. Sempre que precisar. Tá aí, a quadra está aberta também no que precisar lá. Tá bom. Serdã,
Bom, hoje entrevistamos aqui no Política Real Paulo Serdã, presidente da Mancha Verde Escolas de Samba, ex-presidente da Mancha Verde. Bate-papo legal, falou de escola de samba, como funciona, falou de futuro, deu umas pitadinhas de porrada na tia Leila, falou bastante de torcida, os momentos de dificuldade das torcidas. Por isso, foi um grande papo. Para você que nos assiste, faça sua inscrição no nosso canal, nos siga nas redes sociais. Valeu, obrigado.